Olá pessoal, nesse vídeo irei demonstrar a resolução do exercício número 4. Bom, o exercício pediu criar uma tela chamada Gerentes. Esta tela não possuirá vínculo com o banco de dados, não possuirá barra de navegação e nem abas. Esta tela deverá apresentar dois componentes, uma lista dinâmica que liste os gerentes, e esses gerentes eles devem ser do sexo masculino, não podem ser subordinados a outro gerente e devem ter idade superior a 35 anos. O exercício pediu também para inserir um componente botão, cujo nome é executar operação, que vai executar um fluxo que vai somar os salários de todos os funcionários subordinados ao gerente ou retornar uma mensagem retorno vazio. Esses funcionários devem ser do sexo masculino e ter idade menor do que 25 anos. E o resultado da operação deve ser exibido em uma mensagem de alerta. Bom, então o primeiro passo aí é criar um formulário novo, chamado de gerentes. Bom, como o exercício pediu, esse formulário não vai ter vínculo com o banco de dados, então eu venho nas propriedades aqui, coloco o não na propriedade abas para retirar a aba de pesquisa, não é? Que é a aba localizar. E na propriedade navegação também vou colocar não, porque eu não vou ter consulta associada ao formulário, eu não vou ter a necessidade de ter essa barra de navegação. Em seguida, eu vou adicionar um objeto lista dinâmica, e nesse objeto eu vou fazer a consulta para poder listar os gerentes. Na propriedade SQL, ele vai abrir aqui o assistente, e vou localizar os gerentes na tabela SIG funcionário, marcando aqui os campos FUNCOD, FUNCOD gerente, FUNOME. Bom, eu sei que o cara é gerente, não é subordinado a nenhum outro gerente, quando o FUNCOD gerente dele for nulo, não é, for nulo. Então eu venho aqui no critério, olha, e coloco SNU. Desmarco aqui, porque eu não quero esse campo na saída, só quero o código e o nome. Marco aqui idade e salário. A idade tem que ser superior a 35 anos, então ponho aqui maior que 35. Salário não, perdão, é sexo, tem que ser aí igual a M. Basta colocar o M e dar um tab que o maker ele já põe o igual e as aspas. E o M tem que ser maiúsculo porque no banco esse caractere está sendo armazenado em maiúsculo. Vou ordenar minha consulta por ordem crescente, né? Aqui pelo código. Quando eu venho aqui em resultados, eu já consigo visualizar aí esses campos, não é esse resultado. Olha. Eu quero apenas o código e o nome aí dos gerentes, tá? Então aí é o primeiro passo do exercício, é fazer essa consulta com esses critérios. Vou clicar em OK. Aí eu tenho que preencher as propriedades campo-chave e campo-lista do componente lista dinâmica. O campo-chave é o código e o campo-lista é o que vai ficar sendo exibido, que é o nome. E na descrição, deixa eu localizar aqui, eu vou inserir aqui a descrição, que eu vou chamar aqui de gerentes, que é a descrição do componente lista dinâmica. E vou incluir agora um componente botão com a descrição chamada de executar operação. Bom, vou salvar o formulário com Ctrl S. O Maker ele vai abrir o assistente de banco de dados e vai pedir para poder criar a tabela no banco. Nesse caso, eu não quero criar a tabela, eu vou clicar no botão ignorar. Bom, o próximo passo agora é criar um fluxo novo que vai receber aí como parâmetro de entrada o código do gerente e vai fazer aí os procedimentos que o exercício pediu. Bom, duplo clique aqui no objeto início e vou definir o meu parâmetro de entrada, que vai se chamar gerente. O que o fluxo vai receber é o código que a gente colocou lá na propriedade campo-chave da lista dinâmica. Então, é um parâmetro de entrada do tipo inteiro. Agora eu vou adicionar um objeto processamento e nesse objeto eu vou fazer a consulta para poder trazer aí a soma de salário dos funcionários subordinados ao gerente. Clicando com o botão direito aqui no parâmetro nulo,
eu venho aqui na pesquisa e vou pesquisar pela função abrir consulta, que é a função que a gente utiliza para poder fazer select no banco. Clicando com o botão direito no primeiro parâmetro, no parâmetro SQL consulta, o Maker ele já vai posicionar no tipo correto, que é o tipo SQL consulta. Basta apenas que eu clique aqui no botão Wizard SQL, para que o Maker abra aí o assistente SQL e me permita fazer a consulta. Bom, na tabela de funcionário eu já tenho um salário, então vou marcar aqui o campo funsalário. Eu quero fazer aqui uma soma, então vou selecionar aqui na coluna agregado a função sum. E agora eu vou colocar os critérios que o exercício solicitou. Ó, os funcionários têm que ser do sexo masculino, então novamente eu venho aqui no campo sexo, coloco igual a M. Idade menor do que 25 anos, então venho no campo aqui FUNidade, coloco aqui menor do que 25. E só, né? São somente esses critérios. Porém, tem um detalhe. Essa consulta, ela vai ser filtrada, não é? Se eu fizer isso aqui, eu vou fazer a soma aí de todos os funcionários. Só que eu quero apenas o funcionário que é subordinado àquele gerente. Então, vou marcar aqui o campo FUNCODE gerente, que é o campo que eu vou utilizar para poder fazer o filtro. Aqui na coluna critério, eu vou colocar um parâmetro. Sempre que eu colocar um parâmetro, eu tenho que digitar igual, 2 pontos, e o nome do parâmetro, que vai se chamar gerente. O nome que eu colocar aqui não importa, eu poderia colocar qualquer nome. O importante aqui do critério é que eu diga qual é o conteúdo que ele vai ter. Aqui no Maker, no assistente, existe um botão chamado parâmetros. Quando eu clico nele, o Maker ele vai abrir uma tela chamada parâmetros e eu vou dizer qual é o valor do parâmetro que eu criei. Então, eu clico nesse botão, ele novamente vai abrir aí o montador de expressão. Eu clico com o botão direito na opção parâmetros e variáveis e vou selecionar aqui, olha, o parâmetro de entrada chamado gerente, que foi justamente aquele parâmetro de entrada criado lá no início do fluxo. Vou clicar em OK, botão salvar. Vou desmarcar aqui, eu só preciso da soma, né? Não preciso desses campos, eu vou tirar eles aqui. Vou tirar aqui esse agrupamento. Ó, quando eu mandar aqui executar, né, o Maker aqui no assistente ele não vai mostrar nada, porque o meu parâmetro ele não está preenchido. Eu só vou conseguir visualizar esse resultado em tempo de execução. Então aqui eu já posso clicar em OK para poder salvar aí a minha consulta. Agora eu clico com o botão direito sobre a função abrir consulta, na opção aqui fluxos e funções, e vou localizar a função campo, que é a função que eu utilizo para poder pegar o campo da consulta que eu fiz. Então eu venho aqui, olha, edição, inserir acima, duplo clique na função campo. A função campo, ela espera como parâmetro uma consulta, que foi o resultado aqui da função abrir consulta, e no segundo parâmetro eu consigo visualizar, olha, o campo ou os campos que eu retornar na minha consulta. Como aqui eu só retornei um campo, eu vou selecionar aqui a variável sum, não é o campo sum, e essa função campo ela vai retornar o conteúdo do somatório. Então eu tenho que criar uma variável para poder guardar o resultado aí dessa expressão. Então aqui em parâmetros e variáveis, eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de soma do tipo fracionado. Vou salvar aqui. E na lista em atribuição, eu vou selecionar a variável soma. Então a execução ela acontece de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então eu faço a consulta, com a função campo eu pego o resultado dessa consulta e guardo na variável soma. Vou clicar em OK, vou colocar aqui a descrição, obter soma de salários. Vou adicionar agora um objeto decisão, onde nessa decisão eu vou verificar se essa variável ela está ou não preenchida. Essa validação a gente faz com a função
é nulo ou vazio. Essa função ela vai receber a variável soma e vai verificar se essa variável tem ou não conteúdo. Então, vou colocar aqui a descrição. Soma é nulo. Se a variável estiver vazia, aí eu vou colocar um objeto interação com uma mensagem de alerta dizendo assim, retorno vazio. Então, seleciono aqui a opção mensagem de alerta. Na coluna conteúdo, eu digito aqui a mensagem retorno vazio. Se não for, para remover uma ligação, eu clico com o botão direito aqui sobre a ligação, escolho a opção remover. Se não for, simplesmente eu vou exibir na tela o conteúdo da variável soma. Então, venho aqui mensagem de alerta, na coluna conteúdo, vou selecionar a variável soma. Agora eu faço a ligação dos objetos interação com o objeto fim. Esse fluxo ele deve ser salvo aí na camada servidor, porque a função abrir consulta ela só pode ser executada na camada servidor ou banco de dados. A gente tem que estar aí atento às descrições das funções. O nome do fluxo vai se chamar obter soma de salários. Aí eu volto agora para o formulário de gerentes, seleciono o componente botão. Em eventos eu só tenho um evento, que é o evento ao clicar. E aí vou selecionar aqui o evento no botão definição de ações. Eu vou selecionar o fluxo que eu quero que seja executado, que é justamente esse fluxo que eu acabei de criar. Obter soma de salários. Como eu criei um parâmetro de entrada, a função campo aqui para mim não vai servir, olha, porque nessa opção eu não tenho consulta, não é associada ao formulário, então eu não tenho campos para poder exibir. Mas aí eu posso selecionar aqui a opção componente e aí eu vou selecionar o componente gerentes, que é o Maker Lookup, que é justamente a lista dinâmica. Então eu vou clicar em OK. Aí eu vou salvar o formulário, eu preciso adicionar esse formulário ao menu da minha aplicação. Vou abrir aqui o formulário principal. No componente menu, eu tenho uma propriedade chamada aí de estrutura do menu. Esperar ele carregar aí. E agora eu vou localizar o formulário, arrastá-lo aqui para dentro da estrutura. Vou salvar o formulário principal. Aí eu preciso recarregar o menu, então após recarregar o menu da aplicação, eu já consigo visualizar aí o formulário gerentes que foi adicionado ao menu. Então vou executar ele aqui. Na minha lista de gerentes só vai exibir os gerentes. O primeiro gerente não tem, o fluxo executado não tem soma de salário para esse gerente, então o retorno é vazio. Quando tem valor, ele alerta na tela. Quando a soma de salário está vazia, ele exibe aí o retorno vazio, ok? Então essa aí foi a resolução do exercício número 4. Até o próximo vídeo.